Nós estamos dando sequência à série de entrevistas com as principais lideranças políticas do estado da Paraíba aqui no Parlamento TV, a nova seção do Parlamento PB, que é um site dedicado à política, para um estado de política permanente. E nós vamos conversar hoje com a vereadora Ivonete Ludgério, presidente da Câmara Municipal de Campina Grande, que vai nos ajudar a entender um pouco esse cenário turbulento, meio turvo em que está a eleição nacional e também o pleito estadual. Vereadora, muito obrigada por nos receber aqui na sua casa. Eu já começo com essa indagação a respeito desse quadro sucessório nacional, que tem tantas variáveis hoje em um quadro ainda muito indefinido. Nesse momento, a situação nacional, eu acredito que é mais indefinida do que a situação estadual. Nós temos, a nível estadual, já os pretensos candidatos, né? Isso é uma situação que vai se desenrolar e vai ter, agora eu acredito, no final de março, um desfecho. Agora, a nível nacional, eu acho muito complicado. Nós temos aí uma diferenciação nessa eleição por conta das questões da desordem política nacional, da questão moral e ética que tem abalado sensivelmente o eleitorado, e eu acredito que ainda está muito nebulosa a questão nacional. Bom, um ano eleitoral ele traz preocupações para os presidentes dos poderes legislativos, né? Porque normalmente há muitos dos detentores de mandato que ou são candidatos ou apoiam, né, pessoas fora de onde exercem seus mandatos. Então, imagino que a sua preocupação também resida em manter a produtividade da Casa Legislativa, conciliar toda essa gama de interesses. Como é que vai ser o ano de 2018 para a Câmara Municipal de Campina Grande? Nós, em relação a essa questão, nós já tivemos reuniões com os colegas vereadores. Nós temos na Câmara de Campina Grande alguns colegas que pretendem, né, disputar a eleição estadual ou federal, e nós começamos a apertar o cerco pedindo, a partir de agora, que nós vamos ter o ponto eletrônico na Câmara para os vereadores. Então, a presença vai ser através da digital, para que a gente possa ter a continuidade do trabalho que foi feito no ano de 2017, onde tivemos um aumento em termos de percentual de 65% nos trabalhos da casa. Então, eu tenho tentado fazer com que esse ano, mesmo sendo essa turbulência eleitoral, que os trabalhos na Câmara não sofram descontinuidade. Ser mulher e ser presidente de Câmara é mais difícil? É muito mais difícil. Eu tenho encontrado, não pelos colegas, porque a demonstração de que numa Câmara onde só existe uma mulher e 22 vereadores homens elegeram por 2 mandatos já uma mulher presidente, mostra que não existe preconceito em relação dos vereadores com as mulheres. Mas ainda existe, por uma parte da imprensa, uma parte da população, que ainda vê com olhos diferentes os governos femininos. E lá na Câmara Municipal eu tenho enfrentado essa questão. Eu tenho sofrido preconceito por ser mulher, tenho sofrido preconceito por ser esposa de um deputado, e existe também a ciumeira e a vontade de passar, como se diz, ganhar no tapetão. Mas eu sou muito forte e, apesar da minha estatura física ser mínima, eu sou uma mulher de muita coragem. Engraçado que a sua trajetória não começou, a sua inserção política não começou a partir do seu esposo, Manuel Ludgério, já vem bem antes disso, né? Todo mundo que, como eu uso o sobrenome de Manuel, né, Ivonete Ludgério, politicamente, todo mundo imaginava que eu tinha começado a vida pública através de Manuel, quando na verdade eu já nasci numa família de políticos do interior da Paraíba. Meu pai nunca gostou de ser ele o candidato, mas minha mãe foi vereadora por 6 mandatos, 2 no município de Buqueirão, com a emancipação de Buqueirão, 4 no município de Barra de Santana. Meu irmão foi vice-prefeito em Buqueirão, meu irmão mais velho, foi vice-prefeito em Barra e prefeito por 2 vezes. E agora, como é a vez das mulheres, a minha cunhada, esposa desse meu irmão que foi prefeito, Manuel Andrade, que é a atual prefeita. Quando você vê, no interiorzão não existe preconceito. Minha cunhada tem tido um desempenho exemplar.
A Câmara de Campina Grande, como todos os órgãos estaduais, até a rede privada também, tem vivido a crise econômica. Qual é a sua perspectiva para os próximos anos? A crise está perto de acabar ou ainda vai durar algum tempo? Olha, eu acredito que a crise moral e ética na política é difícil de ser controlada. É preciso que o eleitor não troque o voto por favores. Ele tem que priorizar a qualidade dos trabalhos dos parlamentares, tanto dos parlamentares do Legislativo como os do Poder Executivo, porque só as boas escolhas que vão fazer a diferença. Então, esse ano de 2018, eu espero que a população fique bem atenta para isso. Também fique muito atenta para as histórias, os boatos, a linha da boataria que as redes sociais trazem, né, para saber definir o que é verdade e o que não é verdade, conhecer de perto os candidatos para que a gente possa ter uma mudança no quadro de governantes. Agora, em relação à crise financeira, a senhora acredita que esse cenário de dificuldade vai permanecer ou nós já estamos chegando ao fim desse tempo de vacas magras? Olha, eu acredito que as vacas ainda estão muito magras, mas eu tenho muita esperança de que a população vai escolher bons representantes e que nós vamos ter aí motivos para comemorar já no próximo ano, eu acredito. Em termos financeiros, na Câmara Municipal, por exemplo, de Campina Grande, que tem um orçamento pequeno, quando você compara com uma Câmara como a de João Pessoa, mas nós conseguimos dar uma reajustada, apertar um pouco as compras, diminuir excesso de energia, de água, mudamos o horário e com isso conseguimos chegar no final de 2017 sem dívidas, com a parte que é mais importante, que é a previdenciária de folha de pessoal em dia. E eu acredito que para Campina Grande a crise não chegou a abalar tanto, porque temos um prefeito responsável, a sociedade também está com o intuito de ajudar, né, nessa questão do gestor, e na Câmara Municipal também, apesar do preconceito e apesar da situação de ser Ivonete Ludgeri, esposa de um deputado que vai concorrer a uma eleição, e nesse período a concorrência começa a puxar o tapete, falando numa linguagem popular, e a gente vai conseguir sobressair nessa questão. Nesse ano eleitoral, o que é que a senhora acredita que a Paraíba deve buscar nas urnas? Eu acredito que honestidade, humildade e principalmente não a corrupção. Então, o eleitor vai pensar nesses 3 pontos e eu acredito que os eleitores estão cada vez mais esclarecidos e nós vamos ter uma situação diferenciada. Nós temos só candidatos, pretensos candidatos, pré-candidatos, todos de uma nova geração de políticos, e eu acredito que essa nova geração é quem vai fazer a diferença. A senhora já falou que o eleitor está mais esclarecido, então a senhora acredita que o eleitorado ele mudou a forma de enxergar os políticos? Alguns enxergam os políticos como os inimigos, outros enxergam os políticos como a solução dos problemas. E nesse meio termo, a população vai saber definir quem realmente tem compromisso com o povo e quem não tem. E é isso que vai fazer a diferença. Presidente, nós estamos concluindo a nossa conversa. Eu queria que a senhora deixasse uma mensagem para os paraibanos, para os internautas do Parlamento PB que nos acompanham. A minha mensagem é de pedir paz, saúde, paciência e tolerância nessa caminhada do ano de 2018, principalmente para os políticos. Temos que exercitar a tolerância e a paciência, porque só assim nós vamos ter um resultado final para a nossa Paraíba, para a nossa Campina Grande, que eu falo da minha região principalmente, mas de toda a Paraíba, para que a gente possa ter sucesso a partir do ano de 2019. Muitíssimo obrigada por nos receber e por essa entrevista ao Parlamento PB. Eu é que agradeço a visita de vocês à minha casa e estou sempre à disposição da imprensa, essa imprensa que eu admiro, que é a imprensa que você faz, claro. Muitíssimo obrigada.